Olá, meus amados irmãos, muito boa madrugada a todos. Voltando para o terceiro vídeo que eu fiquei para gravar no domingo, no sábado, mas não deu bola, não deu, que eu estava um pouco ocupado também, estava fazendo outras coisas. E aí eu li o capítulo 1 até o capítulo 5 e do capítulo 6 até o capítulo 11, que falou das duas testemunhas mártires. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos pegar do capítulo 11, falando das duas testemunhas em diante, e a gente vai recorrer o texto na leitura do Apocalipse com vocês. Pode ser assim? Combinado? Então, bora lá. Vamos fritar o miolo e pegar um pouco da prática da leitura do Apocalipse. Vamos lá. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-se e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Deixa, porém, o átrio que está fora do templo. Não o mexas, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Este homem tem poder para fechar o céu para que não chova durante os 6 dias, durante os dias em que estiverem profetizando, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e matará. E os seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas, nações, o verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre ele e se alegrarão, mandando presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitavam na terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida de Deus entrou neles, e eles se puseram de pé, e caiu grande temor sobre os que o viram. Então ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: suba para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, e o terceiro ai cedo virá. A 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, e diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações. Então veio a tua ira, o tempo de serem julgados e mortos, de serem julgados os mortos,
e o tempo de dares recompensas aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temiam o teu nome, a pequenos e a grandes, a pequeno e a grande, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e grande chuva de pedra. Agora o capítulo 12. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 2 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes para dar à luz, para que, dando ela luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com varas de ferro. E o seu filho foi levado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouviu uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam o mandamento. Os filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Eu vi, capítulo 13, eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinha 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e a boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono, a grande autoridade.
deu o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Então vi uma das duas cabeças como golpeadas de morte, mas a sua chaga mortal fora curada. Toda a terra se maravilhou, segundo a besta. Aqui o prodígio da mentira, aqui do sinal da mentira. E adoraram o dragão, que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias, blasfêmias, e foi-lhe dada também uma autoridade para continuar por 42 meses para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. E esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro, para o cativeiro, vá. Se alguém deve ir morto, deve ser morto à espada. Necessário é que a espada seja morta. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. A besta que subiu da terra. Então vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra, à vista de todos os homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra, e dizia-lhe que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome na testa, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666, é o número de um homem. Então olhei, capítulo 14. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde o Cordeiro quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano. São irrepreensíveis. Verso 6. Os 3 anjos. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo.
dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite aos que deram nem de dia nem de noite os que adoraram a besta e a sua imagem e aquele que receberam o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho de Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e colhe, pois é chegada a hora de colher, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi colhida. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e ajunta os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo passou a sua foice pela terra, colheu as suas uvas da vinha da terra, e lançou-as no tanque da ira de Deus. E as uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e saiu sangue do tanque até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Capítulo 15. O Cântico da Vitória. Vi no céu outro sinal, grande e admirável: 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro. Tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Quem não temerá o Senhor e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Depois disso, olhei
E abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com tinto de ouro. Um dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos taça de ouro, cheias da ira do Deus que vive para todo o sempre, e o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus, e o seu poder, da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. As 7 últimas pragas. Então ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras o Santo, porque julgaste essas coisas. Porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também tu lhe deste sangue a beber. São merecedores disso. E ouvi uma voz do altar responder: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasassem os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Não se arrependeram para dar glórias a Deus, né? Para darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das dores e das suas chagas, blasfemaram contra Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que não preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da serpente e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então congregaram os reis no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no mar, e saiu grande voz do templo do trono, dizendo: Está feito. E houve relâmpagos, vozes e trovões.
e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que havia homem sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação e da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes desapareceram, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento, e os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Então, o próximo capítulo vai ser do capítulo 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser do capítulo 17, próximo vídeo, até o capítulo 20. 17, 18, 19, 20, 21, até o capítulo 21. Espero que você tenha recebido essa pequena leitura do Apocalipse, que Deus abençoe a sua vida e que você possa realmente escutá-lo, porque bem no comecinho da palavra está dizendo aqui, olha o que diz o começo: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos ler do verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para lhe mostrar aos seus servos as coisas que lhe brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, que testificou da palavra e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardem as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz, uma ótima madrugada de quarta-feira, de muita paz, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.